Olá, cinéfilos, sejam muito bem-vindos ao nosso refúgio. Hoje nós estaremos embarcando numa jornada bastante musical e muito artística, já que veremos 10 filmes sobre artistas. Então, bora logo pra lista. E bom, antes que alguém reclame ou tenha algum tipo de dúvida, nessa lista a gente não colocou só filmes biográficos, tá? A gente colocou filmes que fossem sobre artistas, sendo eles reais ou não, como vocês vão ver um pouco mais pra frente, né? De novo, essa antecipação. E filmes biográficos sobre artistas reais, mas que não sejam um documentário, sabe? Aquela coisa monótona que fica só acompanhando a vida dele de uma forma tradicional. E como último adendo, o único filme que tem essa exceção, né, de não ser um filme biográfico, ele é atuado por uma artista da vida real. Então, tipo, é um filme que conta sobre a vida de um artista, né, um casal de artistas, inclusive está aí na thumb. E uma das atrizes do filme, no caso a principal, né? Ela é uma cantora, ela é uma artista de verdade. Então, mesmo não sendo um filme de artista biograficamente, é um filme de artista logicamente, né? Então, enfim, como eu sei que você já deu o like, já se inscreveu, porque eu confio em você, vamos direto pra lista. E começando com um filme lançado em 2019 e que para muitos foi muito injustiçado no Oscar do ano seguinte, temos Rocketman, o filme do Elton John. E esse daqui é um dos filmes biográficos da lista, né? Biográficos. Mas, enfim, ele não é exatamente uma biografia escrita, só que em versão audiovisual. Não, na verdade eu encaro ele de uma forma bem diferente dos outros filmes da lista. Já já eu vou falar um pouco mais dessa sensação que esse filme me causa, mas agora eu queria falar um pouco mais da parte mais técnica, que inclui, por exemplo, a atuação do Taron Egerton, desculpa, eu não sei falar o nome desse cara, eu tô tipo 5 takes tentando falar, muito difícil, que interpreta o Elton John no filme. E assim, eu geralmente não espero muita coisa de filme musical, né? Então, essa lista inteira pra mim ela foi interessante de ser feita, né? Porque eu realmente tive que assistir os filmes. Eu geralmente tinha um preconceito, assim, com filmes musicais. Mas esse filme aqui, ele é bem diferente. A atuação desse filme ela é muito incrível. E o legal é que a inserção das músicas no roteiro, ela é muito natural. Ela não é só jogada, que é só música e foi. Não, porque além do ator realmente cantar as músicas, é a voz dele, é ele que canta, não é tipo um lip sync, que é o Elton John cantando e ele só mexe a boca. Não, o ator tá cantando mesmo. Eu não sei se ele canta bem, porque eu não entendo de vocais e tal, mas não me incomoda e até me agrada. No geral, esse filme é bom porque as inserções musicais elas acabam realmente colaborando para a história, sabe? Elas têm um propósito e elas são inseridas nas falas dos protagonistas. Tipo, eles estão falando dos personagens no geral, eles estão só falando e eles começam a cantar algo e o que eles estavam falando tem a ver com a música. Eu acho essa relação muito interessante e esse daqui deve ser o ponto mais positivo na minha visão sobre esse filme. Um outro ponto positivo desse filme é a fotografia dele, porque as cenas de palco, não só por conta da fotografia, que é meio doida assim, a iluminação desse filme é muito boa nessas cenas de palco e nas cenas no geral, mas a atuação do Edgerton, quando ele está atuando no palco, como se ele estivesse se apresentando, né, num show, é majestosa, a montagem também é incrível, tudo colabora para uma grande emoção quando tem esses momentos de show. O último ponto que eu queria comentar é que a narração desse filme, que é feita pelo próprio Elton John, ela se dá com ele relembrando a própria história e contando numa sessão de terapia. Mas o que é interessante é que o narrador desse filme, ele é quase um narrador não confiável. E o que seria um narrador não confiável, né? Provavelmente você não sabe. Eu sei, é um termo meio esquisito esse. E não tem muitos filmes que usam disso. Aliás, eu nem sei se é porque esse daqui é um recurso literário, então eu não sei se é a mesma coisa para o cinema, mas enfim, o narrador não confiável é o narrador que geralmente ele conta a sua história em primeira pessoa e que ele altera ou omite fatos para justificar as coisas que ele faz, ou ele distorce os fatos, né, altera, para caber no que ele está falando. Então, por exemplo, se alguém fez algo errado, se ele fez algo errado para alguém, ele na visão dele, ele vai contar como se aquela pessoa tivesse feito algo errado para ele. Então, o narrador não confiável é quando o narrador ele omite ou altera fatos da história, ou ele conta a história do ponto de vista dele, da forma como ele pensa nos personagens. E esse é o caso do Rocketman. Eu sei que não é exatamente um narrador não confiável, e essa explicação que eu dei ela é bem rasa. Mas, por exemplo, a forma que o Elton John se lembra da mãe e do pai dele é a forma como eles são retratados no filme. Então a atuação do pai, por exemplo, pode parecer meio caricata, mas é a forma como ele se lembra do pai dele. Então eu acho isso daí bem interessante e tem essa justificativa da atuação e do próprio estilo do filme. Bom, resumindo tudo, esse aqui é um filme de biografia.
que se aproxima de uma biografia, né? Ele conta os fatos da vida de um artista de verdade, do músico, do Elton John, né? Que foi um músico super popular em 1970, 80 por aí, né? Que é a época que o filme retrata em boa parte. Mas ele tem peculiaridades muito especiais, então eu recomendo esse filme para quem quiser ver um filme meio diferente sobre. Se você gostar do Elton John, vai ser melhor ainda. E se você não conhecer o Elton John, pode ser interessante para você acabar gostando não só das músicas dele, mas do próprio artista. Então, vamos lá pro próximo. Esse daqui é o tal filme não biográfico da lista, mas pra mim, na minha visão do que eu sei e do que eu assisti na internet sobre críticas desse filme, a minha experiência assistindo e o que eu pensei sobre ele, refleti, né? Ele acaba relatando a vida de muitos artistas e de muitas relações, inclusive, que é Nasce uma Estrela, de 2018. A obra, que é atuada pela Lady Gaga, Que é uma cantora na vida real. e pelo Bradley Cooper, que também dirige o projeto, fala um pouco sobre a relação e sobre a carreira de dois artistas nesse mundo da música. Na verdade, esse aqui é o filme mais poético e romântico da lista, já que muito mais que os outros dois, ele aborda mais a relação entre os dois protagonistas principais. Então, por exemplo, ele não é só um musical em que as músicas elas só estão lá para complementar a história. Não, elas são um artifício extra que ajuda a contar a história. E muitas vezes, como todo outro artifício bem executado, eles dão emoção e são os momentos mais emocionantes do filme, pelo menos na nossa visão. Retomando o que eu dizia, o que realmente me chama a atenção nesse filme é a relação entre os dois músicos, mas que enfim é muito bem explorada, mas não é nada tranquila. É bem evidente que há realmente uma conexão entre eles, tanto é que na vida real, muitas pessoas na época do lançamento do filme consideraram que os dois atores, né, a Lady Gaga e o Bradley Cooper, realmente estariam juntos. Enfim, eu não sei se isso é verdade ou não, mas tá aí uma curiosidade para vocês. Mas fato é que a relação deles no filme que eu tô dizendo, né, entre os personagens, é bastante conturbada e tem alguns pontos até que são bem angustiantes. Só basta de ver o personagem do Bradley Cooper com uma garrafa na mão ou um copo que a gente já consegue imaginar o que vai acontecer a seguir, porque o personagem dele infelizmente retrata esse vício que ele tem com bebidas e tal, e eu acho que no filme acaba até sendo uma pauta bastante interessante e que, enfim, deve ser o principal conflito na relação entre os dois. Nos outros pontos, a obra se sai muito bem, tendo sido indicada em 8 categorias do Oscar, e, enfim, com destaque pra gente em fotografia, atuação e trilha sonora original, com as músicas, né, e tal, e foi realmente o que esse filme venceu, a categoria de melhor trilha sonora original. Que ganhou merecidamente. A gente considera que foi bastante merecido, mas pra mim eu acho que a Lady Gaga deveria ter, enfim, ganhado o Oscar porque é muito boa. Aliás, esse filme todo, as atuações elas são muito convincentes, até os personagens coadjuvantes, eles conseguem convencer de todo o drama e toda a história que eles estão passando naquele momento. Bom, agora a gente tem um acontecimento, e sim, não é um filme, que emocionou todos os seres do planeta Terra. Foi mais musical que a melhor das músicas e mais poético que o melhor dos poemas. Foi você dando like nesse vídeo, pô. Dá o like aí, se inscreve, vai por favorzinho. Bom, agora sim, vamos pro próximo item. Chegando ao número final, como eu disse, sim, são só 3 filmes. Nós temos o filme mais próximo de uma biografia da lista, que é Bohemian Rhapsody, também de 2018. Bom, eu podia me estender bastante falando desse filme, eu até queria. E bom, eu fiz o roteiro desse vídeo antes de gravar e eu dei uma estendida assim, desculpa aí, já dou essa desculpa de antemão. Mas eu tentei dar uma sintetizada, então vamos fazer um acordo. Vocês assistem esse vídeo todo e se ele pegar 50 visualizações eu faço um vídeo só falando de Bohemian Rhapsody, do filme em questão, né? Que eu vou dar uma sintetizada agora. E talvez se esse vídeo pegar, se eu realmente me sentir bastante disposto, eu posso fazer um vídeo falando da curiosa história da banda da forma certa, porque eu acredito que o filme ele conta a história de uma forma meio deslocada. Já vocês vão entender melhor. E eu acho que eu realmente me sentiria feliz de gravar um vídeo da história certa por trás da banda, porque, como dá pra perceber, eu sou bastante fã. Então, eu tenho essa camisa aqui, mas continuando. A obra que tenta fazer uma biografia, ela tem erros bem errados. Eu sei, um erro já está errado, mas são erros bem grosseiros. Em especial a cronologia e o ritmo da história. O primeiro, né, a cronologia, ela pra mim tá bem errada porque os shows, por exemplo, estão bem deslocados. Então, sei lá, o Rock in Rio, que foi um evento que aconteceu nos anos 80, acontece nos anos 70, na época que o Fred, por exemplo, ainda tinha cabelo longo e não tinha bigode. Outra coisa que pra mim tá bem errada são as músicas
e o lançamento dos álbuns. E o melhor exemplo que eu posso dar desse último, né, desses dois últimos itens de música e álbum, é sobre a música Seven Seas of Rhye. No filme, logo quando a banda se forma, eles vão pro estúdio gravar o primeiro álbum deles no filme, que não foi o primeiro álbum. E para você só dar uma contextualizada, o primeiro álbum do Queen, que foi lançado em 73, continha como última faixa, se eu não me engano, a música Seven Seas of Rhye. Tipo, a música dura tipo 2 ou 3 minutos na versão completa, só que nesse primeiro álbum só tinha 1 minuto e pouco e era só instrumental, não era cantada. Só que quando eles vão gravar esse primeiro álbum no filme, eles gravam os vocais como se eles estivessem gravando a versão final, que só foi aparecer no segundo álbum no ano seguinte. Então, enfim, é um erro que não atrapalha na história, mas pra mim é uma incongruência. Outro grande erro de cronologia, pra mim o mais absurdo de todos, é envolvendo o Freddie Mercury, que é interpretado pelo Rami Malek. E na nossa visão, o Rami Malek ele tem uma boa interpretação. Ele está atuando super bem aqui. Ele conseguiu incorporar as manias e os cacuetes do Fred, mas o grande problema é que ele foi muito criticado. Inclusive ele ganhou o Oscar por conta desse papel, né? Na época ele ganhou o Oscar, ele foi muito criticado porque ele não canta durante o filme. Então, por exemplo, tá tendo uma cena de um show, não é ele cantando, ele só mexe a boca. Isso é caracterizado como lip syncing, que é quando um cantor, qualquer pessoa, só mexe os lábios enquanto tá tendo um playback que tá cantando sobre os lábios dela, tipo, ela modula os lábios para se adequar à música. Eu não sei se dá pra entender direito. Mas na minha visão isso daí não incomoda muito no filme, porque se ele fosse tentar imitar ou ficar parecido com a voz do Fred, ou pelo menos tentar cantar as músicas do jeito correto, que são do jeito que as músicas foram gravadas, ou ia ficar muito tosco, ou ia ficar muito distante do original, ou só ia ficar ruim de qualquer forma. Então, essa decisão pra mim foi porque ou eles não tinham tempo, ou porque o Rami Malek só não sabia cantar, ou porque eles não queriam que ele cantasse. Então, pra mim, não me atrapalha muito, só é um pouco chato, porque tem esse negócio do lip sync e às vezes fica meio tosco. Quando ele tá falando, é muito perceptível que ele tá só sincronizando os movimentos do lábio. Continuando, esse erro de cronologia acontece quando o Fred ele descobre que está com AIDS e já revela a doença dele para os colegas de banda dele. Ficou estranho repetir muito dele, né? Mas tudo bem, ele já revela que ele recebeu o diagnóstico da AIDS para os colegas da banda antes do Live Aid, que aconteceu em 85, sendo que ele só descobriu que tinha a doença em 86 e pelo que eu sei ele só acabou contando um pouco depois, né? Falando um pouco do ritmo, eu acho que ele não deixa os personagens serem da forma correta que eles foram, por exemplo, na vida real, né? Então eu acho que tem um problema nisso, eles não são condizentes com a realidade. E o problema do ritmo em si é que o começo, principalmente, é muito acelerado e depois acaba dando uma... fica mais devagar para dar uma aprofundada na personalidade só do Fred. Que parece que falaram, ó, vamos fazer um filme do Queen, do Fred. O Fred é o Queen, não tem tipo... Eles não vão contar a história dos membros, da relação deles aprofundada, não. É a história do Fred, eles são coadjuvantes, eles estão lá só para preencher o espaço da banda, sabe? São 4 membros, vamos focar em um, os outros 3 estão lá porque eles têm que estar lá, sabe? É só para vender o filme como uma biografia. E mesmo isso, eu acho que eles retratam o Fred como alguém muito arrogante. Eu não sei como é que ele era de verdade, até porque eu não tenho como falar porque eu não estava lá. Mas segundo os relatos que eu tive conhecimento... Que isso? Tá vendo um barulho aqui, né? Mas eu acho que não é muito condizente com o que ele realmente era. Sobre os pontos positivos, a gente pode listar as referências das músicas, por exemplo, as piadas que eles fazem com I'm in Love with My Car, que é uma música do quarto álbum da banda, o show do Live Aid, que acontece no final do filme, e é a cena mais lembrada, com certeza, porque eles recriaram um show de 20 minutos, quase inteiro. A minha parte favorita, assim, eles tiraram, que é a segunda parte de Radio Gaga, mas não tem problema, cara. Realmente eles replicaram o show com toda aquela emoção. Eu já assisti essa cena umas 10 vezes e quando eu assisti a primeira vez, realmente, você gostando ou não da banda, conhecendo ou não, você se sente emocionado porque é lindo, cara, é realmente perfeito. Eles fizeram um belo trabalho nessa cena. Bom, outra cena que eu gosto bastante, né, uma sequência, é quando eles gravam Bohemian Rhapsody, no caso a música Bohemian Rhapsody, que foi a música que deu sucesso ao grupo, que é lembrada até hoje como a melhor deles por muita gente e é considerada a melhor de todos os tempos por alguns.
e que deu título ao filme, né? Dá título a esse filme, Bohemian Rhapsody. E a montagem dela eu acho ela muito interessante, sabe? Ela tem umas piadas engraçadinhas, enfim, eu acho uma cena bem descolada e descontraída, eu realmente gosto. A montagem que muita gente critica por aí não me incomoda visivelmente. Não no nível tipo, não consigo assistir. Cara, eu consigo assistir. Eu percebo que ela é muito rápida. Percebo, porque isso daí é perceptível, cara. A não ser que você esteja tão imerso no filme que você não perceba a estética do filme, cara, você vai perceber os cortes. Você pode não, tipo, falar disso, mas seu subconsciente percebe. Sabe? São sensações que o filme te causa. E quando é mal feito, você percebe mais claramente ainda. Mas não me incomoda tanto, e sendo bem sincero, o que mais me incomoda na história do filme é a própria história dele com todas essas incongruências. Estranhamente, mesmo com esses problemas todos, eu recomendo esse filme para qualquer pessoa e ele é facilmente uma nota 7,5 para mim. E talvez seja o filme que eu mais goste dessa lista, mesmo eu tendo plena consciência de que não é o melhor. Se você for assistir, deixa aí pensa aí e formula sua opinião própria. Uma coisa que não é nem um pouco música para os meus ouvidos, definitivamente, é quando você sai do vídeo sem deixar um like. Então já vai clicando aí, tá aí embaixo e se inscreve nesse botão vermelho, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. De qualquer forma, muito obrigado pelo suporte e pelas views dos últimos 3 vídeos e vida longa e próspera. Bom? Até a próxima! Isso aí. Até a próxima, gente. Valeu.